Olá, exploradores espaciais! No nosso novo vídeo, mergulharemos no fascinante processo de formação das nebulosas, berçários cósmicos onde nascem estrelas e planetas. Descubra como as grandes nuvens moleculares dão origem a protostrelas e testemunhe a incrível jornada desde a contração das nebulosas até a formação de sistemas estelares. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se, deixar o like e compartilhar. As nebulosas geralmente se originam em grandes nuvens moleculares no espaço interestelar, chamadas de nuvens moleculares gigantes. Essas nuvens são compostas principalmente de hidrogênio molecular, além de traços de hélio e outros elementos. As perturbações externas, como ondas de choque de supernovas ou interações com outras nuvens, podem desencadear o colapso gravitacional em determinadas regiões da nuvem. Isso leva à formação de densidades mais altas, conhecidas como núcleos de nuvens. No núcleo da nuvem, o material se contrai e forma protostrelas. Estas são estrelas em estágios iniciais de formação, onde a temperatura e a pressão aumentam, mas a fusão nuclear ainda não começou. Quando a temperatura e pressão atingem valores críticos, ocorre a fusão nuclear no núcleo das protostrelas. Este processo gera energia e inicia a emissão de luz, transformando a protostrela em uma estrela jovem. Por esse motivo, as nebulosas são conhecidas por berçário de planetas. As estrelas recém-formadas emitem radiação intensa e ventos estelares que podem afetar o material ao seu redor. Essa radiação pode ionizar gases nas proximidades, criando regiões brilhantes conhecidas como nebulosas de emissão. Algumas nebulosas são formadas pela reflexão da luz de estrelas próximas. Partículas de poeira na nuvem refletem a luz estelar, criando nebulosas de reflexão que geralmente aparecem com uma coloração azulada. A morte de estrelas em explosões de supernovas pode também contribuir para a formação de nebulosas, liberando elementos pesados no espaço, que por sua vez podem se incorporar a novas nuvens moleculares. Esses processos são partes integrantes do ciclo de vida estelar e contribuem para a diversidade e beleza do cosmos. Os elementos presentes em uma nebulosa podem ser categorizados em três principais tipos: hidrogênio e hélio. Constituem a maior parte da composição das nebulosas, especialmente o hidrogênio, que é o elemento mais abundante no universo. O hélio também está presente, embora em menor quantidade. Além do hidrogênio e hélio, nebulosas contêm uma variedade de elementos mais pesados, em quantidades menores. Estes incluem oxigênio, carbono, nitrogênio, silício, ferro e outros metais. Esses elementos são fundamentais para a formação de matéria interestelar e sistemas planetários. Composta por pequenas partículas sólidas, geralmente silicatos ou carbono, essa poeira desempenha um papel crucial no processo de formação estelar, fornecendo os materiais necessários para a aglutinação e criação de estrelas e planetas. Esses elementos, em diferentes proporções, interagem na nebulosa, sendo influenciados por forças gravitacionais e atividade estelar, resultando na formação de estrelas, planetas e outros corpos celestes. A formação dos planetas começa em nebulosas densas, que se contraem devido à força gravitacional, muitas vezes desencadeada por uma perturbação externa, como uma onda de choque de uma supernova. A nuvem em contração forma um disco protostelar ao redor de um núcleo central,
que se tornará a estrela. O material continua a fluir em direção ao centro. O núcleo central acumula massa suficiente para iniciar reações nucleares termonucleares, desencadeando a fusão nuclear. A estrela entra em uma fase de sequência principal, onde converte hidrogênio em hélio. Ao redor do disco protostelar, pequenas partículas começam a se agregar, formando planetesimais e, eventualmente, planetas. Este processo ocorre ao longo de milhões de anos. A formação de estrelas e planetas é um fenômeno complexo, influenciado por diversos fatores como composição química, densidade da nuvem e forças magnéticas. O resultado final é a criação de sistemas estelares com estrelas e planetas orbitando ao seu redor. Vamos conhecer algumas nebulosas. Provavelmente você já ouviu falar da nebulosa de Órion, também conhecida como M40E2. É uma região de formação estelar situada a aproximadamente 1344 anos-luz da Terra. É visível a olho nu como uma mancha difusa no cinturão de Órion. Dentro dessa nebulosa, jovens estrelas estão se formando a partir do gás e poeira interestelares. A galáxia de Andrômeda, M31, é a galáxia espiral mais próxima da Via Láctea, localizada a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância. Ela é visível a olho nu em noites escuras. As Pleiades, ou M45, são um aglomerado estelar aberto na constelação de Touro, composto por estrelas jovens e quentes. É um dos aglomerados mais conhecidos e facilmente visíveis no céu noturno. A nebulosa da Lagoa, ou M8, é uma grande região de formação estelar na constelação de Sagitário. Contém nuvens de gás brilhante e escura, além de aglomerados estelares. Esses objetos celestes destacam-se pela beleza e importância em estudos astronômicos, proporcionando fascínio aos observadores do céu. Agora que sabemos que as nebulosas são os berçários dos planetas e estrelas, que é o início de tudo, fica uma questão no ar: as nebulosas têm fim? Seu destino depende de vários fatores, incluindo a presença de estrelas nas proximidades. Quando uma estrela nasce em uma nebulosa, ela emite radiação que pode ionizar e aquecer o gás ao redor, criando uma região brilhante conhecida como uma região H2. Ao longo do tempo, a radiação estelar e os ventos estelares podem dissipar a nebulosa, dispersando seus componentes. Em alguns casos, a pressão exercida pela radiação de estrelas massivas pode comprimir partes da nebulosa, desencadeando a formação de novas estrelas. Este ciclo de formação estelar e dissipação da nebulosa é parte integrante da evolução cósmica. Adicionalmente, interações gravitacionais com outras nebulosas, estrelas ou mesmo galáxias podem influenciar a estrutura da nebulosa. À medida que a nebulosa se dispersa, seus elementos químicos são espalhados pelo espaço, contribuindo para a formação de novas gerações de estrelas e sistemas planetários. Em última análise, enquanto as nebulosas não têm um fim definitivo, sua evolução é um processo contínuo e dinâmico, moldado por uma interação complexa de forças físicas ao longo de escalas de tempo astronômicas. Ou seja, nada se perde, tudo se aproveita. E o ciclo do nascimento de novos planetas é estrelas continua. Se você ficou maravilhado com os segredos do cosmos, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar este vídeo interplanetário. Até a próxima jornada cósmica, exploradores.